Estamos de volta nessa manhã de domingo. Na semana passada, nós mostramos aqui no Antena Paulista duas casas bandeiristas que resistiram ao tempo. Hoje você vai ver mais uma. É o Sítio da Ressaca, no Jabaquara, zona sul da capital. A casa foi construída no século XVIII e funcionou como ponto de descanso dos aventureiros que viajavam para descobrir o interior do país. Hoje é aberta ao público, que além de conhecer a casa, pode ver um acervo histórico importante sobre a cultura afro-brasileira. Um pedaço de área verde onde fica o Centro Cultural Jabaquara e na parte mais alta, o Sítio da Ressaca, uma das últimas construções bandeiristas em São Paulo. Esta casa foi local de passagem dos bandeirantes no século XVIII e depois sede de um sítio de fim de semana. Seu último dono, Antônio Cantarella, foi quem urbanizou o bairro, desmembrando a área em lotes nos anos 60. Na foto antiga se vê como era o sítio nos anos 30, cercado de mato, e na foto aérea nos anos 70, quando o novo loteamento foi espremendo a velha casa ao lado do pátio do metrô. A área só foi recuperada graças ao tombamento do imóvel nos anos 90. A casa ficou com o nome escolhido por uma de suas primeiras donas no século XVIII, Sítio da Ressaca. A gente está bem pertinho do mar, então ressaca seria a ressaca do mar. Nessa época era tudo descampado e o que acontecia? Quando o mar estava de ressaca, os ventos batiam muito fortes e era sentido aqui esses ventos. O mais importante na casa é seu valor arquitetônico. Ela tem 6 cômodos, incluindo o alpendre. As casas bandeiristas costumavam ter do lado uma capela. Esta só tem um nicho para a imagem de santos. A data de construção, 1719, está marcada na madeira. Madeira de lei, em todas as aberturas da casa. Quando a gente encontra uma porta como essa, tem que ter respeito. Essa aqui foi feita de canela preta, uma árvore da nossa Mata Atlântica que não existe mais em São Paulo. Ela tem uma madeira escura e é tão resistente que na natureza vive 300 anos e era muito usada para as construções do século XVIII aqui em São Paulo. Então imagine, essa porta tem 300 anos, está inteiraça e não tem cupim que consiga comer uma canela preta. As paredes externas de meio metro de espessura foram feitas de taipa de pilão. O piso da casa hoje é coberto de lajotas, mas a última reforma preservou um pedaço de terra batida, que era o chão da casa na época dos bandeirantes. O telhado original foi queimado em um incêndio nos anos 80. Esse, todo retinho, é bem diferente do que tinha telhas artesanais, feitas nas coxas dos escravos. Eles pegavam barro e moldavam ali na perna, Moldava, só que o que acontece? A gente tem a perna de diferentes tamanhos, Todo mundo tem a perna de diferentes tamanhos. Então o que acontecia? Quando essas telhas eram colocadas em cima do telhado, elas ficavam de diferentes tamanhos, ficavam umas maiores, outras menores, então ficava tortinho. Então, o que as pessoas olhavam para essas telhas e falavam? Olha lá, foi feito nas coxas. As janelas nas casas bandeiristas eram chamadas também de conversadeiras. E não é difícil entender por quê. Com esse espaço, era muito gostoso de colocar o cotovelo e ficar conversando. E todas tinham essas grades de madeira para proteger contra eventuais invasões e também contra a entrada de animais maiores. O diferente nessas grades é que elas estão assim, na diagonal. Elas quebram o vento que vinha da Serra do Mar aqui para o Planalto. Como não tinha nenhum bloqueio, era um vento fortíssimo. A casa, no momento, tem uma mostra sobre o abolicionista Luiz Gama, um negro livre que foi vendido como escravo pelo pai e que conheceu o trabalho pesado de construir casas como esta e lidar em plantações como as que já existiram nesse terreno.